Bom dia e a paz do Senhor para você. Glória a Deus, estamos começando mais um ano. Hoje é dia 1º, aleluia, de janeiro de 2022, para a glória do Senhor. Já louvo e agradeço a Deus por permitir eu estar aqui, deixando a sua palavra, para a glória dele. Eu vou deixar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, que tem como epígrafe a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Aleluia! Que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, e quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Perdão. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque um pouco de tempo ter o gozo do pecado, do que... Novamente, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. 29.
Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó. Aleluia! Pela fé caíram os muros de Jericó, povo de Deus. Aleluia! Eita glória! Todo mundo lembra dessa passagem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. Aleluia. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos, a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui, né, tá falando de fé. Esse texto um pouco estendido, né? O capítulo 11 de Hebreus, eu desfilei ele todo para que você visse aqui exemplos de fé, né? Aleluia, glória a Deus. E eu quero que a gente comece o ano confiando, né? Confiando no Senhor, tendo fé que esse ano vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de mudanças. Aleluia, que a gente continue confiando na sua palavra, na palavra de Deus, né? Que é o que nos encoraja, que é o que nos transmite força, é a palavra do Senhor. Porque quando a gente confia na palavra de Deus, né, a gente tem certeza da vitória. E sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque, né, aqui no versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador do que o buscam. Então é preciso que você continue a acreditar em Deus. Não é porque você não conquistou e terminou o ano, mas a sua vida continua. Não é porque um ano terminou que você não possa conquistar ainda aquilo que você ainda não conquistou. Continua confiando em Deus, continua acreditando, tenha fé. Aleluia. Fé na palavra do Senhor, nas promessas. Porque Deus, ele é fiel em todo o tempo. Não olha para a circunstância do que você está vivendo hoje. Não olhe, não escute palavras contrárias, mas fica no foco. O teu foco é o Senhor Deus. O foco é Cristo. O teu alvo, né? O teu alvo é o Senhor. Então, assim, continua confiando. Está começando, aleluia, um novo ano. Esse novo ano que está começando, você vai fazer diferente. Você vai começar profetizando bênçãos na tua vida. Você vai começar confiando em Deus, não na sua mão, nem no homem na terra, nem nada que você está vendo, mas você vai confiar no Senhor, porque este ano vai ser ano de milagre, vai ser ano de conquista na tua vida, vai ser ano de vitória, vai ser ano de determinação. Você vai se determinar que você vai conquistar, você vai estar mais determinado a fazer aquilo que você não fez o ano passado. Você vai dobrar mais teu joelho, você vai orar mais, porque é ano de conquista, e a gente só conquista, aleluia, as coisas com oração, com esperança, com fé. Tá aqui. Você pode até reler novamente esse texto, ou pode botar para você ouvir novamente essa mensagem, porque aqui na Bíblia mostra pra gente exemplos tirados aqui do Antigo Testamento de fé, para mim e para você se inspirar
Aleluia! Para que esse ano seja um ano de muita fé na tua vida. Aleluia! Você vai ter muita fé e vai ter muito testemunho para contar do que Deus vai fazer na tua vida. Ei, levanta tua mão para o alto e diz: Senhor, eu confio em ti. Este ano vai ser um ano maravilhoso para mim, porque a minha confiança não está em mim, a minha confiança está no Senhor. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou, nem nunca há de me abandonar. Amém, povo de Deus? Creia, continue a confiar. Fé, né? Palavra tão pequena, mas com poder tão grande. Essa palavrinha tem um grande poder. Aleluia, continua confiando. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Continue tendo fé.